Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui iniciar o nosso segundo bloco, ou a nossa segunda aula, caso os senhores entendam como tal, a respeito do direito individual do trabalho. Esses são os temas que trataremos na presente aula, né? Nós vamos estudar aqui as regras gerais do contrato por prazo determinado. Vamos ver aqui algo a respeito do contrato temporário, bem como a terceirização e o trabalho intermitente. Vamos ver alguma noção sobre o FGTS e, por fim, né, no tema 4 e tema 5, nós vamos estudar questões que dizem respeito à alteração do contrato de trabalho. Então, vamos começar pelas regras gerais do contrato de trabalho por prazo determinado. Vale lembrar que as aulas, né, que estão sendo ministradas são aulas compiladas e, na maioria das vezes, nós vamos estudar as regras gerais. Entretanto, eu vou disponibilizar para os senhores alguns slides aí mais completos e que descrevem as exceções, né? Porque no direito, né, geralmente quando tem uma regra, em seguida tem as exceções, e não raras vezes tem até exceção da exceção. Então, o material mais completo eu vou disponibilizar para os senhores. Bem, continuando aqui, vamos para as regras gerais do contrato por prazo determinado, segundo aí a CLT. Primeiramente, o contrato por prazo determinado ele não pode ultrapassar 2 anos. E dentro desse prazo de 2 anos só pode haver apenas uma prorrogação. Entre o término de um contrato por prazo determinado e o início de outro contrato por prazo determinado, é preciso haver aí um interstício ou uma quarentena de no mínimo 6 meses, sob pena aí de se configurar um contrato por prazo indeterminado, ok? Então, se o trabalhador ele tem ali, né, ele fixa ali um contrato a termo, né, um contrato por prazo determinado, vamos supor por 1 ano, e o contrato ele finda, o patrão só vai poder contratar esse empregado só depois de 6 meses após o fim do contrato. Se ele contratar antes de 6 meses, a lei presume que, na verdade, aquele contrato ele não foi por prazo determinado, mas sim por prazo indeterminado, ok? É claro que a lei tem exceções a essa regra, como o caso aí do contrato de safra. Outra peculiaridade desse contrato aí por prazo determinado é que não existe aviso prévio, certo? Exceto se houver alguma cláusula assecuratória aí de direito recíproco de rescisão antes de expirado o termo ajustado, ou seja, né, via de regra não existe algum aviso prévio, ou seja, quando o patrão não quer mais um empregado, ele tem que dar um aviso ao empregado, certo? De 30 dias, geralmente, com o intuito aí do empregado procurar um outro emprego, e vice-versa, né? O empregado, se ele não quer continuar mais com o patrão, ele dá ali um aviso prévio para o patrão, e o patrão ali vai ter um prazo ali de 30 dias para arrumar um substituto. Aí, nesse caso, o contrato por prazo determinado não existe o aviso prévio, exceto se houver uma cláusula em sentido contrário, em que prevê aí alguma rescisão antes do termo prefixado, antes do termo aí final que está previsto no contrato em que o vínculo trabalhista irá se findar, ok? Caso o empregador rompa o contrato de trabalho por prazo determinado antes da data limite ali do contrato, então, esse empregador, segundo aí o artigo 479 da CLT, ele vai ser obrigado a pagar uma indenização aí equivalente à metade dos salários que seriam devidos até o final do contrato, ok? Caso seja o contrário, caso o empregado rompa o contrato de trabalho antes do termo previsto no pacto,
Aí, nesse caso, o empregado é que vai ter que indenizar o patrão. E essa indenização aí, conforme o artigo 480 da CLT, não pode ser superior à metade dos salários que seriam devidos até o fim do contrato. Vamos para o segundo tema, que diz respeito ao contrato temporário, terceirização e trabalho intermitente. O contrato temporário que a gente vai verificar agora é aquele contrato regido pela Lei 6.019 de 1974. Esse tipo de contrato é uma espécie, inclusive, de terceirização. E em que esse contrato ele consiste? Esse contrato ele ocorre quando uma pessoa física ela é contratada por uma empresa aí de trabalho temporário que coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviço. Então, a pessoa física é contratada por uma empresa intermediária e essa empresa intermediária oferece a pessoa física, a mão de obra da pessoa física para uma terceira empresa. Então, esse contrato temporário, ele é uma espécie de terceirização. Porém, existem algumas peculiaridades desse contrato temporário em relação à terceirização comum. E quais são elas? Primeiramente, a lei ela já adverte que você não pode contratar empregados nessa modalidade com a finalidade de substituir trabalhadores em greve, salvo outras exceções aí previstas no ordenamento jurídico. Geralmente esse tipo de contrato ele é utilizado quando ocorre uma demanda complementar, geralmente aí em épocas de fim de ano, especialmente aí sobretudo por parte de comerciantes, proprietários de hotéis, proprietários de restaurantes e etc. E esse contrato, assim como uma terceirização, nós temos aqui a figura do obreiro temporário, a empresa de trabalho temporário que vai oferecer o obreiro temporário para a empresa tomadora ou a empresa cliente, ou seja, funciona muito parecido com a terceirização. Só que esse tipo de contrato ele apenas admite os trabalhadores temporários com o fito aí, com a finalidade de se atender uma necessidade transitória de substituição de pessoal, ok? Ou então para atender aí uma demanda complementar de serviço. Se houver aí uma contratação fora dessas hipóteses legais, pode haver aí penalidades administrativas em relação às empresas envolvidas. Um outro aspecto peculiar aí, que se distingue da terceirização comum quanto ao prazo desse contrato temporário. O prazo ele não pode ser superior a 180 dias, mas pode haver uma prorrogação de 90 dias. Em outras palavras, esse contrato de trabalho ele não pode ser superior a 270 dias, ok? O contrato de trabalho do prazo temporário aí, ele pode versar tanto sobre as atividades meio, como também as atividades fim, ok? Em relação à empresa de trabalho temporário, primeiramente, essa empresa ela tem que ser uma sociedade, tem que ser uma pessoa jurídica. Jamais pode ser uma pessoa natural, uma pessoa física. Essa empresa ela tem que estar registrada no Ministério do Trabalho e o contrato dessa empresa com os empregados temporários deve ser por escrito e nesse contrato deve conter aí todos os direitos dos trabalhadores aí temporários. Caso a empresa de trabalho temporário aí falir, quem vai responder solidariamente, no caso, seria a empresa tomadora. Então, a empresa tomadora pode responder junto com a empresa de contrato temporário em caso de falência. E essa responsabilidade não abarca apenas as verbas trabalhistas, também abarca as
contribuições, né, os direitos previdenciários. Agora sim, nós chegamos na terceirização comum. A terceirização comum, assim como esse outro contrato que acabamos de ver aí, da Lei 6.019, incide tanto nas atividades meio quanto nas atividades fim da empresa. O que seria atividade meio e o que seria atividade fim? Vou explicar dando um exemplo. Vamos supor que tem uma escola, ok? Quais são as atividades fim dessa escola? Geralmente é o quê? É o setor pedagógico, são os professores ali, esses são os que prestam a atividade fim, ok? E a atividade meio, ou seja, né, são aquelas atividades que não estão ali na finalidade da escola. Seria, por exemplo, o pessoal que trabalha na lanchonete, o pessoal que trabalha na limpeza, ok? Isso aí seria o quê? Seria a atividade meio. Aqui, um exemplo mais claro, o pessoal que trabalha na lanchonete, certo? Então, a terceirização ela pode incidir tanto na atividade meio quanto na atividade fim. Então, no âmbito da iniciativa privada, uma escola pode contratar professores terceirizados. Assim também uma escola pode terceirizar aí o serviço da sua lanchonete, ok? No caso aí, se a empresa que cede o seu empregado para a empresa cliente não pagar as verbas trabalhistas, a empresa tomadora de serviço poderá, no caso, subsidiariamente, responder pelas verbas trabalhistas. Então, o que é responsabilidade subsidiária? Primeiro vai responder quem? A empresa que está fornecendo o empregado, entre aspas, né, o seu empregado emprestado para a empresa tomadora de serviço. Então, primeiro responde a empresa prestadora de serviço. E, em segundo lugar, se a empresa prestadora de serviço não tiver capital suficiente para arcar com todas as indenizações, aí sim, aí entra a responsabilidade da empresa, no caso aí, né, seria a empresa cliente, a empresa tomadora de serviço. Algumas importantes observações, né? A empresa cliente, que é a empresa contratante, ela pode ser tanto pessoa física quanto jurídica, mas a empresa prestadora sempre será pessoa jurídica. Quem vai remunerar, contratar, coordenar o serviço, exercer a gestão desse serviço aí, será a empresa prestadora de serviço. Caso contrário, se for empresa cliente, ela possivelmente pode até mesmo arcar com responsabilidades aí, em termos de verbas trabalhistas. Então, gente, o fato da empresa prestadora remunerar, coordenar todo esse serviço, isso significa que não existe um vínculo trabalhista entre os empregados da empresa prestadora de serviço e a empresa cliente. E também não existe vínculo de emprego entre os sócios da empresa prestadora de serviço e a empresa cliente, ok? Uma outra observação é que os empregados aí da empresa prestadora de serviço, eles devem executar os serviços aí, né, as atividades que estão listadas no contrato. Não pode executar atividades que estão fora do contrato, ok? E os serviços contratados, eles podem ser executados tanto no espaço físico da empresa contratante ou então mesmo em outro local. Isso vai depender do que está previsto no contrato. Agora vamos para uma outra espécie de contrato. Essa nova espécie de contrato, ela surgiu aí com a reforma trabalhista
de 2017, né? Ela é apelidada como, entre aspas, freelance. O que seria isso? Seria, por exemplo, vamos supor um supermercado, aí ele quer contratar, por exemplo, um caixa ali, só que não é para ter ali um vínculo de emprego contínuo, mas sim para contratar aquele caixa de supermercado por um prazo de 5 dias, certo? E depois terminou o prazo de 5 dias, cessou ali o vínculo de emprego. Então, isso aí é um contrato intermitente. Então, o que diz a lei, né? O artigo 443, parágrafo 3º da CLT. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviço, e nesse caso existem todos os requisitos da relação de emprego, como subordinação, ok? Exceto a questão da continuidade, né? Só vai ser por alguns dias ali, e também, né, esse tipo de contrato, outra característica seria a alternância de períodos de prestação de serviços e de períodos de inatividade. Então, esse contrato ele pode acontecer por dias ou até mesmo por horas, ou seja, você pode contratar uma pessoa para ela trabalhar por 5 horas na sua empresa e acabou o vínculo de emprego, é apenas aquelas 5 horas. Isso aí é o contrato intermitente. E esse contrato intermitente, ainda segundo a redação do artigo 443, parágrafo 3º da CLT, ele independe do tipo da atividade do empregado e do empregador. Esse contrato intermitente, né, ele não se aplica aí aos aeronautas, pois essa profissão aí ela é regida por uma legislação própria, ok? Algumas observações, né, algumas peculiaridades sobre esse contrato. Esse contrato sempre será por escrito e geralmente a remuneração é por hora, ok? E o patrão não pode pagar, né, uma remuneração abaixo do salário mínimo hora, ou até mesmo inferior aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função, a mesma atividade. É claro que a lei tem exceções, né? Principalmente se a empresa ela tem um plano de carreira homologado no Ministério do Trabalho. E como é que funciona a sistemática de contratação? Geralmente o empregador, antes de ocorrer o serviço, ele comunica aí ao candidato num intervalo aí de pelo menos 3 dias, certo? Antes da prestação de serviço, e o empregado, após a notificação, ele tem um prazo aí de 24 horas para responder o chamado do empreendedor, né? Caso o empregado ele se mantenha omisso, ele não responda à chamada, a lei presume que houve uma recusa por parte do empregado. Entretanto, se o empregado aceitar a oferta, esse contrato ele vai ter que ser cumprido, ok? Ele vai ter que ser cumprido, certo? Caso contrário, né, a parte que descumprir vai até poder pagar uma multa de 50% da remuneração que seria devida, ok? Então, após aceitação, essa atividade ela vai ter que ser cumprida. E, obviamente, como o contrato ele é intermitente, acabou ali aqueles dias, ou aquele mês, ou aquelas horas, o prestador de serviço, né, a pessoa física ali que prestou o serviço, ela vai, obviamente, né, passar por um período de inatividade. E esse período de inatividade não vai ser considerado legalmente como tempo à disposição do empregador. Inclusive, nesse período de inatividade, a pessoa que prestou serviço intermitente pode, inclusive, prestar outros trabalhos em favor de outros contratantes. E no final, né, da prestação desse serviço aí, né, desse trabalho intermitente, né, o trabalhador ele terá, né, ele fará jus aí às verbas trabalhistas, como as férias proporcionais, o 13º proporcional, o repouso semanal remunerado, outros adicionais aí previstos na lei, mais o FGTS. E chegamos no tema 3, né, no terceiro tema, e vamos tratar aqui sobre o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,
certo? O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ele foi criado na década de 1960 e servia para amparar o trabalhador demitido sem justa causa. Geralmente, como é que é isso, né? Como é que é esse fundo, né? O patrão, ele, via de regra, ele é obrigado a depositar, né, ali a cada mês um valor de 8% do salário do seu funcionário, né? E geralmente esse depósito ele funciona em contas abertas da Caixa Econômica. E esse FGTS, para que ele serve? Ele serve para amparar o trabalhador, né, em situações adversas. Nós vamos ver essas situações adversas. E o FGTS também serve para financiar aí programas de habitação popular, saneamento básico, infraestrutura urbana e outras políticas públicas. Ok? E como já falei, o patrão, via de regra, ele deve depositar todo mês, né, até o 20º dia de cada mês, um valor correspondente a 8% da remuneração paga em uma conta ali vinculada à Caixa Econômica. No caso de contrato de trabalho temporário, esse depósito ele é de 2%. Ok? Um dos deveres do empregador é que ele deve disponibilizar as informações aí sobre o pagamento do FGTS aos sindicatos, assim que solicitado. Qual é a natureza jurídica do FGTS? Né? O FGTS é um direito trabalhista, entende-se aí que seria uma forma de indenização ao obreiro dispensado. E qual que é a justiça competente para julgar causas que estão relacionadas ao FGTS? É a Justiça do Trabalho. Quem são os contribuintes? Qualquer empregador, pessoa física ou jurídica. Se for pessoa jurídica, pode ser pessoa jurídica de direito público, ou seja, o próprio Estado e seus órgãos e autarquias, ou pessoa jurídica privada, o empregador rural, empresas de trabalho temporário e, quanto aos trabalhadores avulsos, né? No caso do pagamento do FGTS, existe uma solidariedade entre o sindicato intermediador e as empresas tomadoras. Ok? Quem tem direito ao FGTS? Os trabalhadores regidos pela CLT. Vale lembrar que antes aí dessa data aqui, 5/10/1988, né, o FGTS era facultativo. Após 5/10/1988, o FGTS passou a ser obrigatório. Os trabalhadores rurais, os trabalhadores temporários, os trabalhadores avulsos, os empregados domésticos, os safreiros, atletas, certo? O diretor não empregado, caso aí, né, a depender do contrato da empresa, né, desse diretor. Enfim, né, são os trabalhadores ali regidos pela CLT. Quando o empregador ele demite um empregado sem uma justa causa, certo? Sem que haja alguma infração contratual por parte do empregado, o empregador ele é obrigado a depositar aí 40% do total de todos os depósitos realizados na conta vinculada do trabalhador. Ok? Porém, quando o empregador ele encerra suas atividades por motivo de força maior, certo? Ou seja, por um fato que ele não podia evitar, certo? Ou alguns mencionam até mesmo o caso do Covid, né? Que acabou impactando de maneira negativa a saúde financeira das empresas. Então, nesses casos assim, né, de força maior, essa indenização de 40%, ela pode ser reduzida aí até 20%. E quais são os principais casos que permite aí o saque do FGTS por parte do empregado? Geralmente são fatos, né, são situações gravosas, como por exemplo, demissão sem justa causa, morte do empregado, desemprego,
doença grave, ok? Estado de calamidade pública, e também há outros casos que não precisam ser necessariamente gravosos. Financiamento, né, de imóvel próprio, né, de casa própria, aposentadoria, ou quando o trabalhador ele atinge uma idade avançada aí, de 70 anos. Em suma, né, esses casos aí, a lei autoriza o saque do FGTS. Prescrição do FGTS. O que seria prescrição? Existe um ditado, né, que fala que o direito não socorre aos que dormem. Ou seja, né, quando você tem um direito, você tem que ir na justiça e buscar esse direito. Se você passar um tempo, se acomodar e esquecer, entende-se que você, né, presumivelmente, entende-se que você abdicou desse direito, né, que te dá, né, que te confere ali, que legitima a sua pretensão. No caso do FGTS, segundo aí o julgamento do Supremo, né, o trabalhador ele tinha um prazo de 30 anos para demandar aí o patrão em relação a depósitos não realizados do FGTS. Porém, a partir, né, segundo o Supremo, a partir da data 13/11/2019, esse prazo de 30 anos foi reduzido para 5 anos. Então, como é que fica, né? Acabou atualmente, como é que fica? Terminou a rescisão do contrato de trabalho, o empregado ele vai ter um prazo aí de até 2 anos para entrar na justiça e exigir o seu direito aí ao FGTS, e esse direito do FGTS vai retroagir ali até 5 anos da rescisão. Então você vai receber 5 anos para trás do FGTS aí que não foi depositado, certo? Então o FGTS devido será de 5 anos aí da rescisão contratual para trás. Vamos para o penúltimo tema, que diz respeito aí a alterações, né? O penúltimo, né? Então, o penúltimo e o último, nós vamos tratar aqui sobre as alterações do contrato de trabalho, sendo que o penúltimo é a alteração objetiva do contrato de trabalho e o último é a alteração subjetiva. Vamos para a alteração objetiva, né? Aliás, antes de tudo, vamos distinguir o que seria alteração subjetiva e alteração objetiva. Alteração subjetiva, subjetivo significa o quê? Eu, né? Significa que ela ocorre quando existe uma modificação dos sujeitos do contrato de emprego. Ou seja, é quando ocorre a mudança patronal, certo? Por exemplo, você está trabalhando para uma empresa, aí essa empresa ela é vendida para outra empresa. Okay? Então, a alteração subjetiva ela acontece em sede de sucessão de empregadores. No outro norte, nós temos as alterações objetivas. Essas alterações objetivas, elas dizem respeito às cláusulas do contrato, bem como, por exemplo, local de prestação de serviço, carga horária, remuneração ou funções do empregado. Então, essas são as alterações objetivas. No direito do trabalho, vige um princípio chamado princípio da imodificabilidade, que diz o seguinte: via de regra, o patrão ele não pode alterar o contrato de trabalho sem que haja o consentimento do empregado. Então, em resumo, a alteração do contrato de trabalho é preciso haver 2 requisitos. O primeiro requisito tem que haver o quê? O consentimento do empregado. O segundo requisito, né, o primeiro é o consentimento, o segundo requisito é a inexistência de prejuízo ao empregado, certo? Seja esse prejuízo direto ou indireto. Então, gente, é possível haver essa alteração de trabalho desde que haja o cumprimento de 2 requisitos: o assentimento, a concordância do empregado e que não haja aí um prejuízo ao empregado, ok? Haja vista que o empregado ele é considerado como parte vulnerável da relação de emprego. E chegamos aqui no artigo 469, que rege a respeito da transferência.
Aí temos aqui, né, no artigo 469 caput, uma regra geral que diz que, primeiramente, é proibido você transferir o empregado sem a sua anuência, sem a sua concordância, para local diverso do que está previsto no contrato, ok? E para haver essa transferência é preciso haver a mudança de domicílio do empregado, ele precisa mudar de casa, né? Ok? E nos parágrafos nós já temos as exceções, certo? Nós já temos as exceções. Temos a primeira exceção, que esses podem ser transferidos mesmo não tendo o consentimento, né? O primeiro caso são os empregados que exercem cargo de confiança. Segundo caso é quando o próprio contrato prevê aí a transferência, geralmente são empregos cuja natureza demanda uma transitoriedade, como por exemplo o trabalhador circense, o representante comercial, ok? Então nesses casos aí, essa natureza aí de trabalho, ela permite que o empregado seja constantemente transferido, ok? E temos aqui o parágrafo 2º, é uma segunda exceção, quando ocorre a extinção do estabelecimento. E temos uma última exceção no parágrafo 3º, que é no caso de necessidade de serviço. Vamos supor que uma empresa ela tem uma sede, certo? Em Montes Claros e tem filiais no norte de Minas, ok? Aí vamos supor que numa cidade aí do norte de Minas não existe nenhum trabalhador especializado em determinado ofício. Só tem esse trabalhador que está na sede ali em Montes Claros. E tem outros colegas dele ali que também são especialistas. Só que esse trabalhador aí especializado, ele tem uma diferenciação curricular que possa atender aquela demanda daquela cidade. E o empregado tem como, o patrão, aliás, tem como comprovar isso. Então, nesse caso, pode haver uma transferência sem o assentimento do empregado, sem a concordância do empregado, por razões de real necessidade de serviço. Então, nesse caso, essa transferência, ela é provisória, ela geralmente não passa aí por um prazo de 2 anos, e como ela é provisória, o empregado que foi transferido temporariamente, ele vai receber aí, além do salário, um pagamento suplementar que não pode ser inferior a 25% do que ele recebe. Ou seja, ele vai receber o salário dele normal, mais 25%, certo? Então, essas são as exceções, né? Regra geral, não pode transferir sem consentimento do empregado. Exceções: primeira exceção, cargo de confiança. Segunda exceção, previsão no contrato, certo? Cujo serviço aí ele tem por natureza a transitoriedade. Terceira exceção, extinção do estabelecimento. E quarta exceção, real necessidade do serviço. Ok? Temos aqui o jus variandi. O que é jus variandi? Existem certas situações na lei que o patrão ele pode modificar a realização do trabalho sem o consentimento do empregado. Quais são, né, essas hipóteses? Geralmente, elas acontecem em sede de pequenas modificações do contrato de trabalho, como, por exemplo, mudança de uniforme, uma pequena alteração de horário. Às vezes, o empregado está trabalhando na sala 1, aí ele vai para a sala 2, ok? Ou então, uma transferência de turno que seja mais favorável ao empregado. Então, nesses casos aí, é permitido aí que o patrão, certo, faça aí essa alteração contratual sem que haja necessariamente um assentimento, uma concordância por parte do empregado. Ok? Algumas interpretações a respeito desse artigo 469, né? A transferência. Esse artigo diz que a transferência ela tem que ser dentro do território brasileiro. E outra coisa, essa transferência
certo? Ela tem que implicar o quê? Em mudança de residência, ok? Ou seja, o empregado ali ele vai ter que trabalhar em uma região diferente, ok? Em um município diferente, certo? E real necessidade, isso eu já expliquei, né? O trabalho do operário não possa ser executado por outro empregado na localidade, certo? No caso ali, naquela cidade do norte de Minas, nós não temos nenhum outra mão de obra que tenha a mesma qualificação, a mesma especialização que aquele empregado que labora na sede, certo? Alteração de função. Segundo o artigo 456 da CLT, quando você se depara com um anúncio ali de emprego, só que nesse anúncio não existe uma descrição de função, ou seja, não fala o que você vai fazer na empresa, então, essa contratação, segundo o artigo 456 da CLT, ela terá que ser compatível com a sua qualificação profissional. Exemplo, se a pessoa é formada, tem bacharelado em administração e ela se interessou por uma vaga de emprego e nessa vaga não tem a descrição aí das atividades que esse administrador vai receber, então esse administrador ele só vai ter que exercer funções que ele aprendeu durante a faculdade. Então ele não pode ser contratado, por exemplo, para apenas servir cafezinho, ok? Ou então para pintar a parede, certo? Ou seja, isso aí é incompatível com a sua credencial acadêmica, com a sua qualificação profissional. Essa aí é a regra do artigo 456 da CLT. Ok? Outras alterações. Promoção. A promoção ela é permitida e quando a promoção ela é homologada no caso Ministério do Trabalho, não é Ministério da Economia, né, houve uma modificação, nesse caso aí o empregado, via de regra, ele não pode recusar a promoção, ok? Exceto se ele demonstrar inaptidão para a função, ok? Quanto ao rebaixamento, vamos supor que você entra na empresa e você é analista grau 3. Será que, com punição, o patrão pode te jogar para analista grau 2? A resposta é negativa. O direito brasileiro não contempla a figura do rebaixamento. Aproveitamento, isso é possível? É possível, quando o cargo ele é extinto ou quando existe alguma limitação por razões de saúde, e esse empregado pode ser aproveitado numa outra função similar, né, que não possa, uma função que não tenha um potencial de acarretar piora do seu quadro de saúde. Então, nesse caso, é possível haver aí o aproveitamento. Por fim, gente, temos aqui a alteração subjetiva do contrato de trabalho, ok? A alteração subjetiva ela ocorre quando existe a sucessão de empregadores, ou seja, né, quando ocorre a transferência da titularidade do negócio de um titular para o outro, ok? Existe a figura do sucedido e existe a figura do sucessor. Existe aquele que vende a empresa e existe aquele que vai comprar a empresa. No caso, o contrato de trabalho ele vai permanecer, certo? Ele não vai ser automaticamente rescindido, ok? Até porque o contrato com o empregado ele é personalismo, diferente do patrão. No caso do patrão, o contrato não é personalismo, certo? Ou seja, né, você trabalha para o empreendimento, você continua nesse empreendimento, independentemente se o patrão vai ficar trocando, certo? Então, nesse caso, vige aí o princípio da despersonalização do empregador. Em outras palavras, opera-se a vinculação de emprego com o empreendimento empresarial, independentemente de quem seja o titular. Ok? Fundamentação legal. Nós temos o artigo 10 da CLT, que diz o seguinte, que qualquer alteração
no quadro patronal não afetará aí os direitos dos empregados. E aqui no artigo 10A temos uma observação interessante. Vamos supor que tem aqui uma empresa, né? Essa empresa tem uns sócios e esses sócios são os patrões dos empregados, ok? Aí vamos supor que um sócio sai, certo? O sócio sai, entra um outro sócio, ou vamos supor, tem aqui uma empresa, aí essa empresa ela é comprada por outra. Vamos supor que a empresa A é comprada pela empresa B. Nesse caso aí, o sócio retirante ou a outra empresa, ela vai continuar aí sendo responsável pelas verbas trabalhistas por um prazo de até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, ok? Então, gente, a empresa, né, se ela alterar o seu quadro societário, ela tem que averbar essa alteração na junta comercial. Então, o sócio antigo, aquele que se retirou, ele pode sim responder por verbas trabalhistas no prazo de até 2 anos após essa referida averbação. Porém, a responsabilidade desse sócio retirante, ela é subsidiária. Por quê? Porque tem uma ordem de preferência. Primeiro, quem vai responder é a empresa atual devedora. Segundo, quem é que vai responder? Os sócios atuais. Se a empresa devedora não tem dinheiro, se os sócios atuais não têm dinheiro, aí sim que entra a questão da responsabilidade do sócio retirante, certo? No entanto, no parágrafo único, ocorrendo fraude, certo? Aí, no caso, a responsabilidade do sócio retirante é solidária, ou seja, o sócio retirante ele pode responder junto com a empresa e junto com os sócios atuais, certo? E como é uma responsabilidade solidária, vai caber aí ao empregado escolher se vai processar os 3, ou se vai processar 2, ou se vai processar 1. Vai depender da escolha do empregado, já que a responsabilidade é solidária. Princípios relacionados a essa sucessão. Vamos lá, temos o princípio da intangibilidade contratual, ou seja, trocou de patrão? Trocou, mas as cláusulas contratuais permanecem as mesmas. Temos o princípio da despersonalização do empregador, nós já estudamos aqui, ou seja, o pacto de emprego ele é personalíssimo, o empregado, mas o empregador não. Temos o princípio da continuidade de emprego, trocou de patrão? Trocou, mas o vínculo de trabalho, o vínculo de emprego, ainda continua, certo? Ainda continua. O liame empregatício ele não é automaticamente rompido, ok? Requisitos da sucessão. Quais são os requisitos para ocorrer a sucessão? Primeiro requisito, transferência aí, certo? Da organização produtiva. E temos esse é o primeiro. O segundo requisito, né, que o controle dessa organização passa a ser exercido pelo novo patrão. E o terceiro, que esse é um requisito doutrinário, diz respeito que é preciso haver a continuidade do serviço. Porém, esse terceiro requisito, ele foi relativizado pelo TST, pelo Tribunal Superior do Trabalho. Ou seja, existe um tipo de fraude que acontece o seguinte: nós temos aqui uma empresa A, certo? E a empresa B comprou a empresa A. As duas empresas fazem aí um acordo por baixo dos panos. Ou seja, a compra é certa, mas esse acordo é por baixo dos panos, não é nada ali formalizado, ok? Aí o que a empresa A faz? A empresa A, ela demite todos os empregados. Em seguida, formalmente, a empresa B adquire a empresa A e continua o mesmo serviço, no mesmo estabelecimento, fazendo as mesmas coisas. Nesse caso aqui, nós temos uma fraude. Então, gente, o TST reconhece que o vínculo de trabalho ele vai continuar permanecendo, certo? Ou seja, nesse caso haverá o quê? Uma sucessão trabalhista, independentemente dessa fraude, certo? Então, gente, o TST,
por meio aí da orientação jurisprudencial 261, certo? Entende que existe sucessão trabalhista nessa fraude aí em específico, ok? E, por fim, temos aqui as principais exceções ao princípio da continuidade, ou seja, troca de patrão, mas o vínculo de emprego é cessado. Regra geral, troca de patrão, o vínculo de emprego permanece. Porém, agora nós vamos ver o quê? As exceções, ou seja, troca de patrão, o vínculo de emprego acaba. Quais são as principais exceções? O empregador doméstico é a principal exceção. Se trocar de empregador doméstico, é outro vínculo de emprego. O vínculo de emprego ele não permanece. Empregador pessoa física, nos termos aí do artigo 483, parágrafo 2º da CLT, e venda de bens em caso de empresa falida. Ou seja, se uma empresa adquire o estabelecimento de uma outra empresa falida, isso não importa em sucessão trabalhista. Ou seja, não haverá ali a permanência do vínculo de emprego dos empregados que trabalhavam naquele estabelecimento. Ok? Então, isso aqui é uma exceção à regra. E assim, pessoal, essa aqui é a fonte, que eu peguei, que eu elaborei as aulas. Assim, a gente encerra aqui a nossa segunda aula, o segundo bloco, e aguardo os senhores aí na nossa terceira aula. Ok? Muito obrigado.